está para fazer algo na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Já venho eu aqui ler mais uma palavrinha de Deus. E dentro dessa leitura, dessa mensagem, vou trazer alguns pontos referentes a essa mensagem. Abra o seu coração, abra a sua mente, peça a Deus para limpar a sua mente e o seu coração. Se você sentir em seu coração de se inscrever nesse canalzinho e também compartilhar essa mensagem, eu ficarei grato. E tenho certeza que Jesus ficará mais ainda. Seja um evangelista compartilhando também essa mensagem, porque quando você compartilha meu vídeo, o vídeo de outro irmão, você também está evangelizando. Então seja um evangelista através do compartilhamento de vídeos, de louvores. Seja um evangelista também. Quando você compartilha meu vídeo, você está evangelizando também. Então seja um evangelista. Quando você se inscreve nesse canalzinho, você também está evangelizando. Então seja um evangelista através de uma atitude, só um clique, não custa nada. Amém? E que Deus lhe abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. A leitura de hoje e a palavra se encontra lá no livro de Jó, capítulo 1. Vou ler essa mensagem todinha. Ela é 22 versículos. Eu vou deixar essa leitura todinha do capítulo 1 de Jó ao seu coração. E se me der tempo eu vou deixar algumas explicações, mas eu tenho certeza que vai. Em nome de Jesus. São só 30 minutinhos. Não vai tomar muito o seu tempo. Ao deitar você coloca essa leitura para você ler, para você ouvir o que Jesus, o que Deus fez por Jó ser obediente, por Jó ser um homem íntegro, sincero, reto e temente a Deus. O Senhor faz maravilha quando nós somos fiéis a Ele. Amém? A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Olha como isso é maravilhoso. Ouça com atenção. Havia na terra de Uz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, que desviava-se do mal. Oh, aleluia, glória a Deus. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. E 500 juntas de boi. E 500 jumentas. Era também muitíssimo a gente ao seu redor, ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os orientes. Ia seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviava e comia e convidava as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedeu, pois, que tendo descorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os sacrificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Deus que te ama, portanto se inscreva. E vendo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E
E Satanás respondeu Senhor, ao meu Senhor Deus e meu e Pai, disse: de rodear neste momento, a terra nos e unimos passear aqui mais um dia por em tua ela. presença, em tua santa E disse o Senhor a Satanás: presença, observasse porque o tu Senhor tem sido a meu Pai. servo Jó, O Senhor tem sido porque nosso ninguém protetor, há nosso Salvador. na terra O semelhante Senhor é a o nosso ele, Deus que tem nos mantido homem de sincero, pé. reto O e Senhor temente tem a nos Deus, sustentado. e desviando-se O Senhor do tem mal. nos erguido. Então respondeu Neste momento, meu Pai, nós já Satanás estamos ao Senhor e disse: formando uma porventura, grande, poderosa teme Jó a corrente Deus de oração debalde? para te glorificar. Porventura não o cercasse O Senhor tu apresentou a de... vida dessa pessoa minha, para que eu venha estar orando por ela. O Senhor trouxe essa pessoa aqui para que eu venha estar orando pela vida dela, Oh, e aleluia, para que glória a ela Deus. tome posse de tudo que Não o Senhor cercasse tem tu ele para de te bens, dar. Oh, meu Deus, eu sei que o Senhor não é e a ele e a sua casa e a tudo quanto tens, eu sei que o Senhor não a obra das suas mãos abençoaste, e ao seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhes em tudo quanto tens, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos, na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeiam junto de eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nós. Então ele, ainda falando, veio outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nós. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vindo em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus amados, nós vemos aqui o que é a integridade de um homem temente a Deus. Essa mensagem já tem como título a virtude, a tentação e as perdas de Jó. Nós vemos o que é um homem ser temente a Deus. Talvez você tenha perdido aí um ente querido, um parente, um filho ou algo, mas aquele homem, Jó, segundo a palavra, ele perdeu tudo quanto tinha, pois naquela
terra não havia ninguém com tantos bens igual a ele, com tanta determinação, com tanto amor a Deus, com tanta fidelidade a Deus. E você ouça que a mensagem fala que foi tirado tudo dele, mas em nada ele pecou contra Deus. Simplesmente ele falou que nu saiu do ventre da mãe dele e nu ele voltará para lá. Mesmo assim somos nós, meus amados. Tudo que nós conquistamos, nós estamos aqui apenas administrando. Tudo ficará aqui, tudo é do Senhor. Tudo ficará aqui, nós não levaremos nada, apenas as nossas ações, a qual nós fizemos aqui, boa ou mal, nós dará conta dela. Se nós fizermos o bem, nós colheremos o bem. Se nós fizermos mal, vamos ter que pagar o preço. Portanto, meus amados, faça o bem sem olhar aqui e seja sempre temendo a Deus. Tema a Deus. Alguns pontos nessa mensagem vem falar. A mensagem, João. Ouça o que essa mensagem vem falar. Primeiro eu vou trazer aqui alguns assuntos a respeito dessa mensagem. Tudo indica que Jó viveu na época dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, aproximadamente em 21 a 1800, a maioria dos eruditos crê que a terra de Uz ficava ascendente da Palestina e do Mar Morto, ao norte da Arábia. No livro de Jó, outros creem que a terra de Uz ficava ao nordeste do Mar da Galileia, na direção de Damasco. Olha o primeiro ponto que fala aqui, referente ao versículo do 1 ao 4. Ouça o que fala esse ponto aqui, a referente do versículo 1 ao 4 de Jó. O temor de Deus ao redor da minha casa, ao redor e da o minha família, desviar-se do mal são o fundamento da vida irrepreensível e da redenção de Jó. O temor de Deus. Jó era temente a Deus. Ele amava a Deus. Você vê que Jó era tão temente a Deus que os seus filhos faziam os banquetes e talvez eles nem lembravam de orar, mas Jó estava lá orando pelos seus filhos quando ele estava fazendo o banquete deles. Olha o tanto que Jó era temente a Deus. Ele ia lá e fazia sacrifício para os seus filhos. Sincero, reto, se a integridade moral de Jó e a sua sincera dedicação a Deus. Reto denota retidão nas palavras, no pensamento e atos. Tudo que Jó fazia, ele era temente a Deus. Ele era um sincero, reto e temente a Deus. Esta declaração da retidão de Jó é reafirmada pelo profeta, pelo próprio Deus, no versículo 8, onde claramente se vê que Deus, pela sua graça, pode redimir os seres humanos caídos e torna-os genuinamente bons, retos e vitoriosos. Sobre o pecado está declaração envergonha e expõe os erros do ensino evangélico modesto. Mesmo com toda a assistência do Espírito Santo, pode ter a mínima esperança de ser irrepreensível e reto nesta vida.
Meus amados, nós vemos aqui que claramente se vê que Deus, pela sua graça, pode redimir os seres humanos caídos e torná-los genuinamente bons, retos e vitoriosos sobre o pecado. Esta declaração, meus amados, é muito bom saber que Deus, a preocupação de Deus, de Jesus Cristo, para com todos nós é muito grande. Ele se preocupa com nós. Talvez nós não nos preocupemos tanto com Jesus Cristo, com seu Filho. Mas Deus se preocupa com nós de uma forma tão linda, meus irmãos, que nós não temos menção da preocupação de Deus para com cada um de nós. Deus te colocou aqui hoje para ouvir. Ouça o que fala aí nessa mensagem. Nenhum crente em Cristo, mesmo com toda a ansiedade do Espírito, pode ter a mínima esperança de ser irrepreensível e de que pecarão todos os dias por palavras, pensamentos e obras, sem nenhuma esperança de vencer a carne nesta vida. Meus amados, a nossa maior luta é contra nós mesmos, é contra a carne, é contra os espíritos imundos, contra as potestades. Meus amados, é muito bom quando nós estamos na presença de Deus, que nós pedimos a Deus que venha nos fortalecer para que nós vença o desejo da carne. Porque o desejo da carne é grande, meus amados. Nós vemos que cada dia nós vemos algo que a nossa carne deseja. A cada instante, se nós sairmos na rua, se nós não vigiar, nossa carne deseja. Por isso que nós temos que vigiar, orar, para que nós não venha dar lugar ao inimigo. Porque o inimigo é sagaz. O inimigo ali é sagaz. Portanto, meus amados, vamos sempre orar, vigiar e buscar a face do Senhor, para que nós não venha cair nas astutas ciladas do inimigo. Ouça o que fala esse ponto aqui referente ao versículo 5 independente do momento, de Jó. do horário, do dia que você estiver me ouvindo, porque a oração, a mensagem Como de pai Deus piedoso, Jó tinha muito zelo pelo bem-estar espiritual de seus filhos. Vivia atento à conduta e modo de vida deles, orando a Deus para que os protegesse do mal e que experimentassem da parte de Deus a salvação, as suas bênçãos. Jó se preocupava com os seus filhos. Enquanto seus filhos estavam fazendo banquete, Jó estava orando, estava oferecendo sacrifício. A preocupação de Deus para conosco é maior do que a preocupação de Jó para com seus filhos. Mas você vê que Jó era temente a Deus. Ele se preocupava com o bem-estar dos seus filhos. Ele zelava, ele tinha zelo pelo bem-estar espiritual dos seus filhos. Talvez você tenha aí um filho ou uma filha, ou você tenha alguém que você se preocupa. Deus se preocupa milhões e milhões, trilhões de vezes, ainda muito mais com nós do que a sua preocupação que você tem com o seu filho. Eu tenho para com meus filhos. A minha voz neste momento chega às pessoas que Deus escolheu. Deus te escolheu enquanto Deus escolhe exemplifica o Pai de coração, vontade para os filhos, dedicando-lhes tempo e atenção necessária para mantê-los afastados do pecado. Até o dia da sua Vê Lucas 1,17. E será em breve. Porque hoje eu estou aqui para orar e profetizar sobre a sua vida. Jó se preocupava para manter os seus filhos afastados do pecado, afastados das coisas imundas.
as coisas mundanas. Frase de Ouça o que fala o inimigo esse ponto não vai referente ao tirar versículo 6 a e minha 7 promessa. Escreva de Jó. isso, tá bom? O inimigo não vai tirar a minha Antes promessa. da morte Não deixe de escrever, e pois da quando você escreve, você declara. ressurreição Quando você de declara, Cristo, você dá legalidade Satanás no tinha mundo acesso espiritual. Aquilo ganha força vezes no por mundo espiritual, outra à porque palavras presença têm poder. de Deus. Enquanto Quando- vocês escrevem, já quando deixe então- seu quando então no símbolo do Jordan. questionava Se você que a está aqui sinceridade pela primeira vez, seja muito e retidão bem-vindo, muito bem-vindo. dos Aqui fiéis. tem lugar para Satanás você. questionava Eu te convido a vir fazer parte da nossa família. a de fealdade oração, dos aqui servos de mensagens Deus. e orações. É tanto que Aqui eu não falo em ele nome de observava igreja, eu não a falo Jó. de religião, aqui eu falo de ele Deus. observava o Deus crescimento que de te Jó ama. Deus que em te bens ama. materiais Portanto, e se espiritualmente. inscreva no canal, ative o sininho. Satanás observava. São todos os dias temos um encontro marcado aqui. E Ouça o que agora, fala. prepare o seu coração, se você puder, feche Por os seus outro olhos. lado, a Bíblia não declara em nenhum lugar que Satanás tem acesso direto a Deus na nova aliança. Eu entro aqui mais um dia em tua presença, em tua santa e misericordiosa presença, porque o Senhor tem Embora sido ele meu Pai. continue O Senhor tem acusando sido os nosso crentes, protetor, nosso Salvador. o crente pode O Senhor é o eliminar nosso Deus que essas tem nos mantido de acusação pé. por O meio Senhor tem nos do sangue de sustentado. Cristo, de uma O Senhor boa tem nos erguido. consciência E neste e da momento, meu Pai, palavra nós de já Deus. estamos formando Porque Satanás não uma desiste, meus poderosa irmãos. corrente de Ele oração não desiste para te glorificar. de nos acusar. O Senhor apresentou a Bíblia. Nós vemos dessa que se pessoa nós minha, somos para evangélicos, que eu venha estar orando nós saímos por na ela. rua, as pessoas nos O Senhor apontam, trouxe nos essa olham. pessoa aqui para que eu venha estar orando Que jeito pela nós vida sai, dela, como nós se para que ela comportamos. tome posse As pessoas de ficam nos tudo que observando. o Senhor tem para dizer. Oh meu Deus, eu sei que o Senhor não é um Nossa Deus. confiança Eu sei que o Senhor não é naquilo que o reforçada Senhor pelo faz. fato Eu sei que de o Senhor termos não é como homem para nosso que minta, nem filho advogado de homem para perante que o Pai, arrependa. o Por isso, Senhor meu Deus, Jesus tome Cristo. porta-voz para a vida dessa pessoa. Mesmo diante de tantas acusações Com toda a minha de fé. Satanás não desistir de nos acusar, de nos apontar, nós temos um advogado que é Jesus Cristo. Por isso que a mensagem de Deus fala que Jesus disse: não te deixarei e não te desampararei. Você olha o amor de Deus, o cuidado de Deus para com nós e o cuidado do seu Filho Jesus Cristo. Ele disse: não te deixarei, não te desampararei. Por isso ele é o nosso advogado. Ele advoga a nossa causa quando pessoas vêm nos acusar. E através dessa nossa corrente, Porque o Senhor nos conhece. Ele conhece a mim, conhece a você, ele conhece a nós E todos. ainda vai mudar muitas vidas aqui. Ouça esse ponto aqui referente Essa pessoa que ao me versículo escuta, 8. essa minha inscrita, esse meu inscrito aqui do canal, Do essa livro tua de Jó. filha, esse teu filho querido que me escuta. A Eu sei essa que o Senhor tem altura, promessas o na livro vida dela. apresenta Eu sei que o Senhor tem um vitória, conflito que o Senhor entre tem Deus bênçãos, que o e Senhor o seu tem grande promessas para adversário, serem Satanás. entregues. Deus Não foi à aqui toa que o Senhor trouxe essa reparte pessoa aqui para receber essa Satanás oração. a observar Tudo que o Senhor em Jó colocou no meu coração o para triunfo entregar da aqui graça e salvação essa pessoa, divina meu Pai. na vida deste seu servo fiel. Deus demonstrou que seu plano de redimir a raça humana do pecado e do mal é e para fortalecer a fé dessa pessoa, pois juntos nós estaremos aqui orando todos Meus os amados, dias, eu sei. a preocupação do nosso Deus para conosco, Para que ela siga em frente. O Senhor não vai deixar que nenhuma porque pedra no caminho seja Satanás era de olho porque Jó crescia tanto espiritualmente como em bens materiais, e Satanás ele observava. Então, Deus demonstrou que seu plano de redimir a raça humana do pecado e do mal enviou seu Filho Jesus. Para isso, nós estamos aqui, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Meus amados, Satanás observava Jó de uma forma tão grande. Ele observava tudo que Jó fazia.
você vai se sair Hoje não é diferente, vitoriosa, nós somos você vai se sair observados. vitorioso. Se nós observarmos quando nós sentamos na nossa calçada, quando nós saímos na rua, quando nós vamos para a igreja, nós estamos sendo Ele que está observados. tomando a frente dessa batalha. O inimigo nos observa. Vencida, tenha fé. Eles ficam nos prestando atenção. Não deixe a Sabe tua por fé quê? se esfriar, porque Deus está Porque contigo e essa nós guerra somos já está escolhidos. vencida. Aleluia. Você, esse ponto aqui referente ao versículo 9 do capítulo 1 de Jó. Preparado para sua vida. Satanás reagiu ante a declaração de Deus. Se Jó, um homem piedoso, as promessas que passou Deus tem preparado para você acusar são promessas grandiosas, tanto porque Deus a Jó é grandioso e Ele é um quanto a Pai, Deus, um Pai. Satanás Ele é questionou pai de os motivos de Jó Ele está e, vendo portanto, atitude, ele está vendo a tua veracidade perseverança, tua da fé. sua retidão, Ele está vendo você afirmando buscando, que ele você pensando nele, adorava portanto, a continue Deus assim. somente Porque porque no mundo teremos tirava aflições, mas proveito tenha bom ânimo, disso. porque o Senhor venceu o mundo, Satanás e você também tinha vai inveja de vencer. Jó Porque e ele disse que Jó contigo, esse choro só o pode adorava durar a uma Deus noite inteira, porque mas a Deus alegria tinha virá pela enchido manhã. ele de O bens. Senhor teu Deus te dará o bom Por isso que tesouro Jó para que você adorava a saiba Deus. que ele é Meus amados, Deus por e isso Deus que a palavra de Deus vem Ele dizer te porá que nós por temos que cabeça, adorar não por cauda. em Todos espírito poderão ver a e em alegria de verdade. Deus no teu Nós olhar. temos que adorar a Todos Deus poderão ver a na alegria e na mudança dor, semblante, como porque fala Deus vai estar em o cada louvor. detalhe na tua vida. Porque Você é uma senão pessoa Satanás de fé. achará motivo Você é para uma pessoa de acusar a oração. nós se nós adorarmos Deus se fará ao Senhor presente em cada só no detalhe momento da das tua bênçãos, vida. quando nós recebemos Eu as bênçãos do declaro Senhor. neste Nós temos momento que adorar a todas as Deus bênçãos de na Deus dificuldade, sobre você. para que Satanás veja que nós somos homens tementes a Deus, mulheres tementes a Deus, jovens tementes a Deus, adolescentes tementes a Deus. Nós temos que adorar a Deus, independente da situação, para que nós não venhamos ser acusados por Satanás. Porque a raiva de Satanás, ele dizia que o Senhor, que Jó adorava a Deus só porque tinha bens. O Senhor tinha cercado ele de bem, de família, de filhos, obediente. A partir de agora, o sobrenatural de Deus. E porque Jó tinha muitos servos ao seu serviço. A partir de agora, o sobrenatural de Deus se fará presente. Daí então, ouça o que em fala. cada área da tua vida. Sinta a ação de Deus neste momento. Sinta o poder de Deus tocando agora desde o alto da tua cabeça até a planta dos teus pés. Sinta Deus tocando no teu coração neste momento. Então Satanás deixou, A paz de Deus aí iniciou, neste lugar. ainda que Abre o teu coração para o que Deus tem não fazer morada. era sincero. Permita que Ele tome Satanás conta da sua vida, que Ele tome conta insinuou de cada detalhe, ainda que permita que Ele Deus vá era frente nessa situação, aleluia. ingênuo, Levante uma de que se suas mãos deixava e diga, enganar e diga, que eu recebo, diga, eu tomo posse, obtivera agora a receba. devoção Você de vai Jó, repetir comigo, ou mediante não, a não, concessão de mas você vai repetir bênçãos com muita fé. e suborno. Repita assim, meu Deus, Satanás falava que venha fazer era tipo morada em suborno. minha vida. Venha, Deus meu Pai, aumentava adentrar os o bens meu de Jó coração, e Jó o adentrar adorava. minha casa. Olha Erga a tua muralha de poder ao meu a redor, astuta de ao Satanás. redor da minha casa, ao redor da minha Ele família. falava que Me dê Jó forças, me dê comando, era suborno, que aquilo ali era suborno. Que Jó adorava a Deus porque Deus o enchia de bens. Mas você vai ver lá na frente que por mais que Jó foi tirado tudo, ele amava. E ele amava ser sincero, reto e temente a Deus. Em nenhum momento Jó teve motivos para quando o Senhor age, ninguém se afastar de Deus. Não. Ele glorificava a Deus. Satanás concluiu que Deus tinha, falando no seu propósito de reconciliar a raça humana consigo mesmo, se Deus deixasse de proteger Jó e de lhes conceder riqueza, saúde e felicidade. Ele blasfemaria dele na sua face. E todas as promessas que o Senhor tem. Muitas das vezes,
meus amados, acontece isso, de nós estar em situação boas e nós agradecer a Deus. Mas quando nós estamos na necessidade, nós não lembramos de agradecer. Então o que Satanás insinuava era que se Deus tirasse tudo de Jó, ele blasfemaria na face do Senhor. Mas aí o Senhor permitiu que Satanás fosse lá e tirasse tudo quanto Jó tinha, somente não tocasse nele. Ouça o que fala esse ponto aqui, referente ao versículo 10. Todos os dias estaremos aqui fazendo. Posto que Satanás vem para roubar, matar e destruir, Deus vai coloca uma cerca de proteção em volta dos seus para obrigá-los dos ataques de Satanás. Essa cerca é qual? Muro de fogo espiritual de proteção para os fiéis de Deus. Oh, aleluia. Olha a proteção que Deus nos dá. Deus coloca fogo espiritual de redor de nós para que Satanás não nos consuma vivo. Porque Satanás, ele é astucioso, meus amados. Mas Deus coloca fogo espiritual para que Satanás não toque nos escolhidos, nos fiéis do Senhor. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, seja fiel a Deus. Seja fiel, seja zeloso. Eu quero que você entenda que nada seja fiel, seja zeloso, para que o inimigo não venha tocar em você. Que Satanás não possa atingi-los. E eu disse, ó Senhor, sereis para ele, Jerusalém, um muro de fogo em redor. Todos os crentes que fielmente procuram amar a Deus e seguir a direção do Espírito Santo têm o direito de pedir e de esperar que Deus mantenha esse muro de proteção ao seu redor de suas respectivas famílias. Meus amados, é muito bom nós ouvir uma mensagem dessa e esses pontos a qual nos fortalece para que nós sejamos mais vigilantes, para que nós vigiem mais, para que nós orem mais, para que nós estejamos mais atentos às astutas ciladas do inimigo. Porque Satanás está de rodear a terra, procurando acusações para nós. Portanto, que nós sejamos vigilantes, que nós sejamos observadores das setas malignas que Satanás coloca, para que nós caia. Portanto, meu amado, não caia nas astutas ciladas do inimigo. Referente ao versículo 11, olha o que Deus fala, olha o que a mensagem fala. Nos versículos de 6 a 12, então, estão propostas as perguntas principais do livro. E é possível o povo de Deus amá-los e servi-lo por causa daquilo que ele é, e não apenas por causa das suas dádivas. Isso aqui é uma pergunta, meus amados, que faz. Se é possível eu e você amar a Deus só porque o Senhor tem nos protegido, tem dado a nossa saúde, tem dado o nosso pão de cada dia, tem dado o emprego, tem dado algo para nós, casa, comida, família. Aí isso aqui é uma pergunta, será que nós amamos a Deus só porque Ele faz isso? Ou nós amamos a Deus na dificuldade? Quando nós perdemos alguém, nós vemos que tem pessoas aí com familiares doentes dentro das suas casas, com enfermidade, com dificuldade grande. Daí nós vemos pessoas temente a Deus que ora, que busca verdadeiramente a presença do Senhor. Então, meus amados,
Ame ao Senhor, independente da situação que você viva, que você passa. Porque tudo passa. E esse momento difícil passará. Deus vai te dar forças para você seguir em frente. Aí olha o que fala aí nessa mensagem. O justo pode manter sua fé em Deus e seu amor por Ele em meio a tragédia incompreensível e sofrimento imerecido. Nós temos, meus amados, que amar e amar a Deus, a Jesus Cristo incondicionalmente, na alegria, na dor, no sofrimento, naquilo que nós passamos, porque tudo nós vamos passar. Jesus Cristo passou por mim e por você. Jesus Cristo sofreu por mim e por você. Então seja forte e corajoso. O Senhor disse: não te deixarei, não te desampararei, estarei contigo. A mensagem de Deus também vem dizer, lá em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele e não cumpriria? O Senhor é fiel para cumprir na minha vida. Se nós formos fiel a Ele, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio ao perigo, mesmo em meio às dificuldades do dia a dia, a necessidade, as enfermidades, nós temos que ser fiel a Deus para que o muro de fogo continue nos protegendo, que o fogo de Deus nos proteja da ira de Satanás contra nós. Versículo 16, referente ao versículo 16, o fogo de Deus é provavelmente uma expressão referente ao relâmpago. O fogo que consumiu os filhos de Jó, que consumiu o gado de Jó, que consumiu tudo aquilo de Jó. É referente ao relâmpago. Versículo 20. E se lançou em terra e adorou. Ouça o que fala referente ao versículo 20, quando Jó se levantou e se lançou em terra. Isso que é referente ao versículo 20 ao 22. E agora, prepare o seu coração. Jó feche os seus olhos. Reagiu às fatalidades que lhes aconteceram com intensa aflição, mas também com humildade. Submeteu-se a Deus e continuou a adorá-lo. E em meio à mais severa adversidade. O Senhor é o nosso Deus que tem nos É difícil, meus irmãos. Não é fácil você adorar a Deus na maior dificuldade, na maior situação. Você tem que tirar força de onde você não tem. Mas Jesus Cristo é aquele que nos capacita, que nos faz mais forte do que nós imaginamos ser. Que a nossa força vem do Senhor. De nós mesmos nós não teríamos força não. Mas a nossa força vem daquele que nos escolheu. A nossa força vem daquele que nos amou primeiro. A nossa força vem daquele que é fiel para cumprir na nossa vida tudo aquilo que Ele disse: não te deixarei e não te desampararei. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu oro com toda a minha fé. Neste momento, posteriormente, Jó reagiu à calamidade revelada, mas estamos juntos, dúvida, ira e sentimento de isolamento de Deus. Naquele momento ali era como se Deus tinha se afastado de Jó. Era como se Deus tivesse se afastado dele. Mas mesmo nesse período de trevas e de fé vacilante, Jó não se voltou contra Deus. Mesmo neste momento, Jó não se revoltou contra Deus.
Mesmo Eu sei quando que o Senhor tem promessa talvez pra ele vida achasse dela. que Deus tinha se Eu sei afastado que o dele, Senhor tem mas em vitória, nenhum momento tem ele bênçãos, blasfemou. o Senhor tem Ele foi promessas para confiante. serem entregues. Seja confiante em meio ao que você está passando, em meio a essa tribulação, em meio a essa adversidade, em meio a essa enfermidade que talvez você esteja enfrentando dentro da sua casa, na sua saúde, ou com um parente seu. Ouça o que fala: todava expressou francamente diante dele sua queixa e sentimento. E é por isso, meu Pai, que eu estou aqui. O livro de Jó demonstra como o crente fiel deve enfrentar os contratempos da vida, embora possamos enfrentar sofrimento severo e aflições inexplicáveis. Devemos orar pedindo graças para aceitar o que Deus permite que sofremos, pedindo-lhe também a revelação e compreensão do seu significado. Deus cuidará dos nossos eu declaro neste momento de nossos confusos sentimentos e lamentos, se os levamos a Ele. Oh, aleluia, glória a Deus. Meu amado, Deus quer que mesmo em meio às tribulações, em meio ao sofrimento, em meio às guerras, em meio às enfermidades, em meio ao desemprego, em meio à falta de pão, de água, da sua necessidade, em meio ao abandono, aquelas pessoas que têm nos abandonado, que têm se afastado de nós, mesmo assim Deus quer que nós sejamos confiantes, porque Deus não nos deixa e não nos desampara. Ele quer que nós sejamos fiel. Portanto, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, se você está enfrentando algo difícil, você é jovem, e o jovem sofre muito com a rejeição de alguém, o sofrimento é misto que nós venha passar, mas Deus, continuamente, Jesus Cristo está conosco. Então não temas em meio a essa dificuldade, você jovem, você que está aí passando por alguma situação difícil, seja confiante que Deus é contigo. Não desanime. Ele está do seu lado, Ele está do meu lado, Ele está do nosso lado, cuidando de nós. Atravesse essa tempestade com força, fé e foco e perseverança, não desistindo do propósito que Deus tem maior na sua vida. Esse choro pode durar não com rebeldia, mas com sincera confiança nele, como um Deus amoroso. Porque Deus é amoroso para comigo e para com você, meus amados. Deus é amoroso. O livro revela que Deus aceitou bem as indagações de Jó. Deus aceitou tudo. Por quê? Porque Ele viu sinceridade em Jó. E que no final declarou que Jó falará o que era reto. Na sua vida você verá. Então Deus se alegrou quando Jó disse, quando Jó disse, no saí do ventre de minha mãe, lá no versículo 21, quando Jó disse no saí do ventre de minha mãe, debaixo dos dons espirituais e da autoridade que o Senhor me tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Meus amados, é o que Deus quer de cada um de nós. É a perseverança, é a força, é a humildade que Jó teve. Seja humilde, seja forte, seja corajoso, seja perfeito igual Jó foi nessas palavras. Meus amados, isso é muito lindo para mim e para você, que somos falhos, que muitas das vezes, em meio às dificuldades, nós queremos desistir. Em meio às perseguições, nós queremos baixar a nossa cabeça e dar lugar a Satanás. Satanás quer que nós dê lugar, que nós não aguente.
Mas Deus quer que nós seja como Jó foi, persistente, severo, homem sincero e reto. Deus quer de nós é isso, meus amados. Então seja como Jó. É difícil, Talvez você dentro da sua casa está passando por uma situação difícil. Aí você diga, meu irmão, você não sabe o que eu estou passando, por isso você me diz isso. Então, meu amado, minha amada, seja persistente como Jó foi. Em meio a essa situação, talvez você tenha perdido um parente, talvez você tenha perdido um filho, uma mãe perdeu um filho a qual amava, o pai perdeu um filho a qual amava, o filho perdeu o pai a qual amava, a filha perdeu a mãe. E talvez você esteja passando por uma situação dessa. Seja como Jó. Não dê lugar a Satanás. Porque Satanás quer isso, que nós dê lugar. Que nós blasfeme na face do Senhor. Para que ele venha apontar. Dizer que nós só amamos ao Senhor quando nós estamos na bonança. Não dê lugar a Satanás. Seja forte, seja corajoso, pois o Senhor diz: não te deixarei, não te desampararei. Oh, aleluia, glória a Deus, meus amados. Isso é muito lindo, uma mensagem dessa aos nossos corações. Isso nos fortalece diante das dificuldades que nós atravessamos no dia a dia. Esse livro de Jó mostra o sofrimento. Jó 1 mostra o sofrimento de Jó. Essa mensagem traz o sofrimento, mas adiante dessa mensagem nós vamos ver o que Deus fez por causa da perseverança, da força de Jó, da honestidade, da sinceridade, do amor de Jó a respeito de Deus, do que Deus poderia fazer na vida dele. Jó disse: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor mesmo tomou. Oh, aleluia, glória a Deus. Meus amados, isso é lindo, essa mensagem. Fique com essa mensagem, que Deus lhe abençoe e se fortaleça na presença do Senhor em meio às dificuldades, para que Satanás não venha lhe acusar. Amém? Querido e amado Deus, Pai da glória, eu fico com essa mensagem em meu coração, como reforço para que eu busque mais a Tua face, Senhor, para que eu venha cada dia mais me humilhar na Tua presença e ser um servo melhor na Tua presença, Senhor, sendo mais vigilante, sendo mais amoroso, orando por mim, pela minha casa e pela minha família, pelos meus vizinhos, pelos meus amigos e por todo mundo. Oh, querido Deus Pai, já venho eu apresentar aqui, meu Pai, a minha vida, a minha casa e a minha família. Apresentar, meu Pai, todos aqueles que for ouvir essa mensagem, todos aqueles que ouvir essa mensagem, que compartilhar, que curtir, que comentar, meu Pai, abençoa eles. Pai querido, abençoa aqueles que estão no presídio, meu Pai, que fizeram algo de errado, na hora da fraqueza, deram lugar a Satanás. Pai, hoje está lá arrependido, Pai, dê uma oportunidade àqueles que estão arrependidos de coração e tentam voltar para a sociedade, meu Pai. Pai, abençoa aqueles que se encontram enfermos, na sua cama, em um leito de hospital, na sua casa, onde quer que esteja, que se encontra desenganado do médico. A última palavra é a Tua, meu Deus. Oh, aleluia, Jesus, a última palavra é a Tua, Senhor. Dê força a essas pessoas, meu Pai. Papai querido, papai amado, já veio apresentar, meu Pai, aqueles que se encontram depressivos, que se encontram angustiados, que se encontram perseguidos, caluniados, que se encontram apedrejados, meu Pai. Aquele que se encontra sem teto, sem almoço, sem jantar, sem merenda, sem um café da manhã, meu Pai. Aquele que se encontra sem um teto, sem um lençol, meu Pai. Oh, Pai, abençoa em nome de Jesus, papai. Papai querido, abençoa meus vizinhos. Abençoa, meu Pai, aquela senhora que se encontra enferma, a qual eu tenho pedido orações. Abençoa a minha vizinha. Abençoa o meu vizinho, meu Pai, de frente, de lado, de fundo. Abençoa, meu Pai, essa rua, essa cidade. Abençoa esse bairro. Abençoa todas as famílias desse bairro, dessa cidade, do Brasil e do mundo, meu Pai. Abençoa os países lá de fora, meu Pai, que se encontram em guerra, que se encontram em conflitos, meu Pai. Papai querido, abençoa também, meu Pai, os missionários da Tua palavra, que leva a Tua mensagem, meu Pai, em outros países, em outros estados. Abençoa em nome de Jesus, papai. Papai amado, Deus da glória, eu fico com essa mensagem e com o meu coração alegre pela força de Jó, pela perseverança de Jó.
Eu me alegro, meu Pai, quando eu ouço essa mensagem de Jó. Isso me fortalece. E eu espero no Senhor que o Senhor venha fortalecer mais pessoas através dessa mensagem. Se você assistiu essa mensagem até aqui, compartilhe essa mensagem com uma outra pessoa que você sabe que está precisando de ouvir uma mensagem dessa. Fique com essa mensagem, que Deus lhe abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu não sei o que você tem passado, mas seja persistente, persevere na oração, persevere nos cuidados para com o Senhor. Para que Deus venha lhe abençoar, para que Deus venha lhe guardar. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, na sua vida, na sua casa, na sua família. Que o Senhor venha lhe guardar, venha lhe abençoar, lhe proteger. Em nome de Jesus. Papai querido, abençoa a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.